Neste mesmo instante, o jovem Henry observa Lina aproximar-se. Ela estava bela e radiante. Ele recorda-se, nesse instante, de sua amada mãe. O curandeiro, pela manhã, havia-lhe contado um pouco sobre o drama vivido por sua mãe. Ela morava-se na Grécia, ao lado do seu pai, o duque Henriques. Quando o jovem Henry nasceu, os pais de Henry estavam felizes. Quando se passou um mês após o nascimento, o pai do jovem salteador foste barbaramente assassinado por traidores do seu reino, que em seguida atiraram senhora Júlia juntamente com seu pequeno filho nos braços para fora daquele luxuoso habitar e tomaram posse deste. O curandeiro era um fiel servo e amigo dos pais de Henry. Ele imediato apoiou senhora Júlia, a mãe de Henry, e partiram rumo à França. Júlia estava muito entristecida com a morte do seu fiel esposo, e tendo o jovem Henry por volta de 8 e 9 anos de idade, perde sua mãe, que deixou a enfermidade levá-la dessa existência. O curandeiro passou a cuidar do jovem Henry, que torna-se rapidamente um jovem cavalheiro. Desta maneira, o jovem Henry passou a aventurar-se invadindo o castelo para saquear vestes e alimentos somente como diversão por gostar do perigo. Quando ele conheceu rei Josué, que sendo bom, justo, além de amoroso, passou a ensiná-lo a arte de lutar com a espada, Henry tinha muita adoração ao rei francês, que cuidava do jovem em secreto. Enquanto o jovem Henry viaja em seu pensamento, Lina sobe ao patamar e Leopoldo de imediato diz com voz suave: Saibam que é com grande emoção que estou situando esta belíssima coroa sobre a cabeça de Nossa Majestade Francesa, senhorita Lina Onda Alcântara. Lina sorri levemente e recebe saudações do majestoso senhores e senhoras ali presentes naquele patamar. Leopoldo continua o seu pronúncio dizendo: Meus amigos nobres, Nossa Majestosa Senhorita Francesa, logo após o término da disputa de espada, irá coroar vosso real esposo, que ficarás no comando do reino francês, e assumindo assim o trono. Leopolda suspira profunda e diz emocionada: Infelizmente, como eu já havera mencionado anteriormente, o brasão dos Alcântaras será apagado, e logo após o término dessa disputa, saibas que o brasão receberá o nome do cavaleiro vencedor desta batalha. Leopolda levemente segura nas mãos de Lina e diz: Majestosa senhorita Lina, gostaria de notificá-la que jamais tu poderás abandonar esta coroa que estou situando sobre a vossa cabeça. Portanto, isto somente poderá ocorrer se porventura fores vítima de uma cruel fatalidade do destino, onde infelizmente venhas a sucumbir, e desta maneira a coroa será, no momento oportuno, transferida aos vossos herdeiros do trono francês. Me compreendes, majestade? Sim, senhora Condensa, diz Lina. Neste instante, Lina recebe uma grande salva de palmas. A bela princesa se emociona profundamente. E nesse instante ela relembra de vosso saudoso pai, o majestoso rei Josué, e sua majestosa mãe, a rainha Liuna, que infelizmente ela não pudera conhecê-la pessoalmente, pois no mesmo instante que recebeste luz, a sua querida e jovem mãe desfaleceu eternamente. As lágrimas escorrem intensamente dos olhos dessa jovem rainha e Leopolda a consola com carinho. Instantes depois, Leopolda diz com voz meiga para toda a corte: Nesse exato instante, estou passando este pronúncio à Nossa Majestade Francesa, senhorita Lina Onda Alcântara. Todos ficam atentos para ouvirem as palavras da meiga princesa Lina, que ligeiramente percorre com seus olhos afoitos aquele enorme salão. Lina, enfim, consegue avistar seu amado Henry, que estava atento, e esta, com um lindo sorriso de satisfação nos lábios, sorri para ele. O jovem Henry imediato soletra com voz silenciosa para a vossa amada princesa, que observava atentamente o movimento dos lábios desse, que dizia: Sou insano por ti, minha doce rainha. Lina, no mesmo instante, sorri emocionada e diz com voz meiga para toda a corte:
Muito grata a todos vós por estarem aqui presentes nessa noite, aguardando junto a mim meu futuro esposo, que será condecorado o novo rei francês. Gostaria de notificá-los que somente dentre um destes nobres cavalheiros que aqui se encontra para disputar em prol de minha união me interessa como esposo. Saibas que os demais são dois especiais amigos a mim. Sei que eles compreendem perfeitamente os meus sentimentos. Toda a corte aplaudem Lina. Lina olha com carinho e ternura para os 3 cavalheiros que irão disputá-la dentro de instantes e diz com voz meiga e emocionada: Por gentileza, meus nobres amigos, gostaria de notificá-los que tenho um desejo. Eu não gostaria de presenciar nenhum dentre vós sendo cruelmente exterminado durante esta batalha de espada. Saibas que se, porventura, isso ocorrer, saberás que jamais guardarei alguma estima vossa em meu coração. As lágrimas escorrem dos olhos azuis de Lina, que entristecida olha fixa para os 3, que a observava atentamente, e diz: Gostaria muito que vós aceitasse o meu parecer sobre essa disputa, que necessariamente bastaria que vós deixasse o vosso adversário em desarme, ou seja, em posição de extermínio total, sem que este obtenha a chance de reagir àquela que seria a vossa derradeira hora. Saibas que nesse exato instante um guardião anunciará o fim desta batalha e o vencedor em imediato receberá os méritos sobre esta. Rodrigo em imediato olha ligeiramente para o príncipe Richard e Henry e sussurra esbravecido: Puxa, isto não é justo, pois o meu maior desejo seria cravar minha bela espada em paspalhos metido a espadachim. Que droga! Henry olha para Rodrigo e diz com ar irônico: Acalme-se, nobre cavalheiro, e saibas que eu estava desejando a mesma coisa, portanto, cale-se. Rodrigo olha rústico para Henry e diz: Senhor Henry, somente gostaria de notificá-lo que sois um grande idiota. Richard sorri com ironia. Meus amigos, apenas irei dizer-lhes uma coisa. Saibas que esta noite disputarei espada como jamais havia disputado anteriormente. Afinal, esta nobre senhorita pertence a mim desde que éramos ainda pequeninos. Rodrigo sorri, tomado de ironia, e diz: Nobre senhor Richard, estás falando como se eu, juntamente com este imbecil, estivéssemos desfalecido durante esta batalha, seu idiota asqueroso. Saibas que não é mais meu amigo. A mim, a partir de agora, eis meu inimigo declarado. Como queiras, cavalheiro, diz Richard, que logo após sorri juntamente com o jovem Henry da infantilidade de Rodrigo, que sente-se tomado de fúria. A amiga princesa Lina observa que os 3 cavalheiros estavam se desentendendo e diz com voz firme: Então, nobres cavalheiros, porventura não aceitam o meu parecer diante dessa disputa? Os 3, mesmo estando contrariados, acabam concordando com Lina, somente para não desagradá-la naquela noite tão especial. Leopolda já havia avisado a meiga senhorita que Richard faria parte da disputa. Lina sentia-se satisfeita por vossos amigos haver aceitado seu parecer diante daquela disputa. Lina suspira profundo para se restabelecer da forte emoção que estava sentindo. Logo após ela diz, com voz meiga: Por gentileza, todos vós, nobres convidados, gostaria de notificá-los que estou me sentindo muito ansiosa. E também me sinto feliz por ver tantos aqui presentes nesta noite de festa, onde, dentro de instantes, irão presenciar esta brava disputa de espada em prol de minha união. Saibas que isto certamente me deixa muito lisonjeada. Lina faz um leve sinal para Clarice, sua serva, e imediato esta se aproxima, portando em suas mãos 3 rosas vermelhas, e entrega à majestosa senhorita francesa.
Lina, ao receber a rosa, diz com voz suave: Atenção, gostaria de notificar aos 3 cavalheiros que disputarão espada dentro de instante que a música irá soar e eu dançarei com cada um deles em um breve espaço de tempo e entregarei esta rosa a cada um. Portanto, saibas que ao término da batalha, desejo que o cavaleiro vencedor gentilmente me entregue essas 3 rosas juntas, me compreendes? Lina sorri gostosamente da expressão facial de Henry, que disfarçadamente diz: Ora, senhorita. Lina logo após diz: Queiram gentilmente manter-se a calma, pois tentarei ser mais precisa convosco. O cavaleiro que for eliminado nesta batalha terá que entregar gentilmente a rosa ao seu companheiro vencedor. Desta maneira, ao término dessa disputa, o vencedor estará portando 3 rosas vermelhas para oferecer-me a mim como sua amada e legítima esposa, em união de bodas. Me compreenderam? Os 3 sorriem da infantilidade de Lina e dizem em uma só voz: Como queiras, majestosa senhorita. Nesse instante, a serviçal Raquel, que estava próxima a Elsa, diz: Senhora Elsa, realmente a nobre senhorita Lina és belíssima. Elsa imediato diz: Sim, Raquel, Lina, és um orgulho para mim. Geraldo Cocheiro, em imediato, segura no ombro da serva Raquel, dizendo: Realmente, minha jovem, senhorita Lina, és uma joia preciosa. Yara nada diz, somente observas. Enquanto Lina, sorridente, diz tomada de carinho: Por gentileza, nobre senhor Richard Talvery, queira se aproximar de vossa majestade nesse exato instante, pois necessito que me dê a honra desta dança. E logo após lhe entregarei essa rosa vermelha em prol do meu amor. Richard ligeiramente se aproxima de Lina. Ele apanha as mãos dessa e a conduz ao meio do salão para dançar com ela. Lina, no instante em que dança com Richard, conversa dizendo: Gostaria que vós soubesse que és meu grande amigo, Sr. Richard. Haja o que houver, nada irá modificar meus sentimentos para contigo. Apenas gostaria de saber por que tu não cobraste este tratado quando estiver em minha recepção de aniversário, quando completei 18 anos de existência. Richard olha fixo para Lina e diz: Minha majestosa amiga, saibas que não era o momento oportuno. Saibas que a mim vós será sempre minha bela senhorita Lina, uma pessoa simples, meiga, sincera e muito amorosa. Eu sou enamorado por ti, sabias? Ao longe, Henry sente-se enciumado, observando aquela conversação em sussurros de Lina enquanto dança com aquele sujeito nobre. Rodrigo olha para Richard e pensa em seu íntimo com semblante fechado. Este imbecil está realmente me deixando muito enfurecido. Nossa, jamais poderia imaginar que o meu melhor amigo se tornasse um rival para mim nesta noite. Richard prossegue dizendo: A nobre senhorita Lina. Senhorita Lina, minha adorada, me permites que após essa dança eu possa discursar alguns instantes para esta corte atenta à nossa pessoa? Como queiras, meu adorável amigo. Logo após acaba a dança, Richard de imediato conduz Lina até o patamar e lá estando, ele diz para todos os presentes: Atenção, todos vós. Gostaria de relatar-lhes que não estou aqui nesta noite apenas visando o trono francês, como ouvi muito dentre vós aqui proferirem a meu respeito. Richard ligeiramente olha para o majestoso pai e continua a dizer com firmeza: Saibas que meu maior objetivo nessa noite é conseguir vencer esta batalha de espada para que eu possa proteger e zelar por minha amada majestade francesa, pois realmente os meus sentimentos para com ela são verdadeiros. Gostaria que ninguém mais duvidasse disso, tornando a caluniar-me, como tenho ouvido nesta corte.
desde o instante que anunciei que batalharia junto aos dois nobres cavalheiros aqui presentes. Richard olha fixo para a corte e diz com voz firme: saibam que exijam de todos vós respeito para comigo, afinal eu procurei sempre respeitá-los devidamente. E quero uma luta de igualdade. Não quero ser privilegiado nesta. Saibas que sempre fui justo, honesto, pois este foi o ensinamento que recebi de meu majestoso pai. Muito grato a todos vós pela atenção. Lina se emociona com as palavras entristecida de Rich, que és aplaudido por muitos. Outros soltam vaias a ele. Richard levemente beija a mão de Lina e diz com voz meiga: muito grato, nobre senhorita Lina. Lina imediato diz: nobre senhor Richard, tenho muita esperança que vós não sejas ferido durante esta horrenda batalha de espada. Richard olha fixo para Lina e diz com voz suave: minha doce majestade, saibas que minha esperança é que mesmo ferido eu consigas vencer essa batalha e possas tornar-me o vosso real esposo e para sempre estar junto a ti, zelando por vós. Richard de imediato retorna para o seu lugar. Lina olha para Rodrigo e diz: nobre senhor Rodrigo, Paiver Odilon, gentilmente queiras aproximar-se de vossa majestade francesa e queira gentilmente me conduzir a esta dança, pois logo após lhe entregarei esta rosa em prol do meu amor. Rodrigo imediato se aproxima da meiga princesa Lina e diz, enquanto a conduz ao meio do salão para dançar: estais deslumbrante, nobre senhorita. Lina sorri brevemente. Ao iniciar a dança, Lina diz: nobre senhor Rodrigo, sou sabedora que vós sois o melhor espadachim dessa corte. Portanto, gostaria muito que vós soubesse reconhecer as virtudes alheias nessa noite. Rodrigo sorri com ironia e diz sussurrando, com voz meiga: ora, minha querida majestade, infelizmente não poderei reconhecer aquilo que não consigo avistar. Rodrigo sorri levemente e continua a dizer: nobre senhorita Lina, saibas que somente estou visando o instante que eu irei tomá-la por minha esposa. Nossa, vós será a dama mais feliz deste universo. Neste breve, eu posso lhe afirmar que meus olhos estarão voltados para ti, e acredites que serei um bom esposo, generoso, fiel, e a farei muito feliz. Darei a ti o impossível para vê-la sorrir. Lina sente-se tímida e emocionada, afinal Rodrigo sempre a tratava com muito carinho, amor e, acima de tudo, respeito. Nesse instante, ela, enquanto dança, suspira profundo e diz com voz suave: nobre senhor Rodrigo, porventura vós desejas discursar após essa dança? Rodrigo sorri gostosamente enquanto diz: sim, minha amada. Logo após o término da dança, Rodrigo em imediato sobe ao patamar e diz com voz firme a toda a corte: meus nobres amigos, espero que estejam preparados para presenciar a mais importante batalha de minha vida, pois poderei dizer que farei união com a majestosa senhorita Lina, e formaremos assim uma bela família, papai, mamãe e nossos filhos, que serão frutos abençoados por esta união. Todos aplaudem, Vossa Alteza, senhor Rodrigo, que gentilmente agradece e continua o seu pronúncio dizendo: gostaria que todos vós soubesses que meus dois adversários são ótimos, impondo a espada sobre suas mãos. Portanto, esqueça esse título que me impuseram de melhor espadachim desta corte, pois esta disputa será de igualdade. Rodrigo olha para Lina e diz com voz firme: saibas que, infelizmente, qualquer um de nós poderá ser o vencedor desta brava disputa, mas eu prometo que batalharei com minha alma para tentar obter esta majestosa senhorita de prêmio ao término desta. Rodrigo és muito aplaudido pela corte presente, e ligeiramente ele aproxima-se de Lina e diz em secreto:
Majestosa senhorita Lina, saibas que a venero muitíssimo, estou enamorado por ti e peço-lhe gentilmente, minha amada, para que vós faças torcida por mim, desta maneira será bem mais fácil conquistar a vitória. Lina sorri gostosamente da audácia de Rodrigo e nada diz. Enquanto isso, Yara, juntamente com seus amigos, presenciou todo este acontecimento. E Yara diz, tomada de ironia, puxa, coitada do meu amigo Sal. Afinal, essa majestosa senhorita aparenta ser uma dama bastante alegre, pois sorri facilmente com qualquer um daqueles cavalheiros. Elsa olha rústico para Yara e diz esbravecida, cale-se, Yara, pois não permitirei que tu fales mal de minha doce menina. E tem mais, saibas que ela está agindo desta maneira porque és uma dama muito nobre, me compreendes? Yara sorri gostosamente e diz, está ouvindo, Raquel? Raquel diz, senhora Elsa tem razão, Yara. Como queiras, minhas amigas. Apenas estou pensando em meu amigo Sal. Saibas que me apeguei demais a ele. Elsa suspira profunda e diz, Yara, realmente, tu se apegaste muito a senhor Henry, talvez até demasiadamente, para que isso seja apenas uma amizade. Enquanto isso, Rodrigo beija a mão de Lina que diz com voz meiga, nobre senhor Rodrigo, realmente estou maravilhada contigo, pois discursastes muito bem para esta corte. Saibas que minha torcida será para todos vós, afinal, são meus melhores amigos, e sempre irei guardá-los aqui dentro do meu coração. Rodrigo olha com semblante fechado para Lina e diz com voz firme, majestosa senhorita Lina, lamento informá-la, mas estáis mentindo, pois sei perfeitamente que vossa torcida é para aquele indivíduo que foste ferido, aqui mesmo. Lina sorri com graciosidade, porque Rodrigo mostrava-se audacioso. Rodrigo permanece dizendo, minha amada senhorita, tenho muita esperança de poder beijá-la em seus lábios, afinal, estáis necessitando custear-me um tratado que tens para comigo. Recorda-se disso? Lina fica pálida, e Rodrigo sorri com graciosidade enquanto diz, acalme-se, senhorita Lina, afinal, eu saberei guardar o término dessa disputa, pois eu não sou um borra-botas para exigir-lhe um beijo custeado nesse exato instante. Me compreendes? Saibas que irei beijá-la, mas por merecimento, por se tornar minha real esposa. Lina sorri com graciosidade, enquanto todos presentes olham aquele gesto de Rodrigo para com senhorita Lina, a deixando com o rosto corado. Nesse instante, toda a corte inicia comentários maldosos que dizem que Vossa Majestade Francesa estáis namorada por Vossa Alteza Senhor Rodrigo, pois demonstraste muita alegria estando diante deste cavaleiro que certamente irás torcer por ele durante a batalha. Rodrigo finalmente retorna ao seu lugar. Henry estava muito enciumado com os gracejos que Lina ofertou para aqueles dois cavalheiros, bem diante de seus olhos. Lina, enfim, olha enamorada para o jovem Henry e diz com muita alegria, nobre senhor Henry Lupsoa, por gentileza, queiras aproximar-se de Vossa Majestade Francesa e tire-me para dançar, pois entregarei essa linda rosa em prol do meu amor para contigo nesta noite. Henry, em imediato, finge não ouvir as palavras expressadas por Lina. Instantes depois, Lina novamente clama por Henry diante de toda a corte, dizendo as mesmas palavras. O jovem Henry, aquele ser errante, permanece enciumado e não dá ouvido ao chamado de Vossa Alteza, senhorita Lina. Neste breve instante, muitas pessoas ali presentes zombam de Henry, que permanece com semblante rústico. Enquanto isso, Bianca, indignada com a atitude de Henry, olha para Otacílio e diz, nossa, senhora Otacílio, este cavaleiro é surdo ou és um verdadeiro insano? Bianca sorri gostosamente e Otacílio diz com voz firme, cale-se, nobre senhorita Bianca, e queiras prestar atenção. Enquanto isso, Lina olha entristecida para o jovem Henry, que finge não perceber a presença desta. Rodrigo aproxima-se de Henry e diz esbravecido, paspalho idiota, perdeste a razão? Porventura não estáis ouvindo Vossa Majestade chamá-lo?
Todos olham fixo para Henry, que olha com repugno para Rodrigo e diz esbravecido: Amigo, porventura tu já fosse chamado a receber a vossa rosa? Rodrigo sente-se indignado e diz com voz firme: Supostamente que sim, seu paspalho. Henry sorri ironicamente e bate com a mão fortemente sobre o peito de Rodrigo e diz com voz firme: Meu nobre amigo, por gentileza, não tens necessidade de ocupar-se com a vida alheia, me compreendes? Rodrigo sente-se afrontado. Ele fica esbravecido e agarra-se à gola de Henry. Neste breve instante, um guardião aparta os dois e Richard diz, tomado de ironia: Acalme-se, cavalheiro, pois ainda não iniciamos a nossa batalha. Lina sente-se muito entristecida com aquela atitude do jovem Henry. Enquanto isso, Yara sorri gostosamente que chega a escorrer lágrima de seus olhos enquanto diz: Ora, este meu amigo Sal, eis um sujeito muitíssimo esquisito mesmo. Elsa sente-se revoltada. Ela olha para o cocheiro e este diz entristecido: Minha querida Elsa, realmente este jovem cavalheiro é muito irresponsável para se tornar um rei francês. Elsa olha para Geraldo cocheiro e diz com voz firme: meu querido Geraldo, saibas que a única coisa que eu espero é que este irresponsável faça minha menina feliz. Yara, que estava sorridente, de imediato fecha o semblante e diz com voz firme: Minha amiga Elsa, gostaria muito que vós soubesses que o infeliz nessa história toda será meu amigo Sal. Afinal, ele escolheste uma dama luxenta, mimada, frágil e que o dominas por completo. Coitado. Raquel segura levemente no braço de Yara e diz com voz meiga: Por gentileza, amiga Yara, queiras acalmar-se, afinal já está tudo certo. Veja, a adorável rainha francesa aparenta estar mais tranquilizada com esta situação. Olhe para ela. Enquanto isso, Rodrigo, juntamente com Henry, permanecia esbravecidos. Lina, entristecida, olha para a corte e diz com voz firme: Meus nobres amigos, saibas que esta será a última vez que clamarei o nome deste cavalheiro. Se porventura este não se atentar ao meu chamado, eu ordeno que os guardiões o retirem imediato de minha presença e o lance fora desse habitar. Todos aplaudem Lina, que entristecida diz: Por gentileza, senhor Henry Lupsoa, queira se aproximar e me dá o prazer desta dança. Nesse exato instante, Henry lentamente se dirige até Lina, que entristecido aguarda ansiosa. Henry, ao se aproximar de Lina, diz com ironia: Como queiras, majestosa senhorita. Lina estava com os olhos rasos de lágrimas e diz com voz meiga, enquanto Henry a conduz ao salão para dançar. Henry, tu és um grande idiota, sabias? Henry sorri gostosamente e diz, olhando fixo nos olhos de sua amada princesa: Porventura sentisse saudades desse idiota, minha querida princesa? Lina sorri levemente e diz emocionada: Henry, meu amor, sabes que vós sois sabedor do quanto me fizeste falta esses meses, além do que deixaste-me totalmente muito preocupada contigo. Como eu aguardei este momento de poder vê-lo novamente diante de mim, saibas que tu és tudo em minha vida. Te adoro, meu ser errôneo. Henry, enquanto dança colina, diz: Graças aos céus que sentiste minha falta, minha amada. Porque logo, após o término dessa disputa, nós iremos conversar sobre vós haver ordenado para esses guardiões borrabotas me arrancarem desta recepção e me lançarem fora desse habitar. Porventura, se eu não atentasse para o vosso chamado, terias coragem de me lançar fora dessa recepção? Lina sorri gostosamente e diz: Meu amado Henry, cheguei a imaginar que tu fosses um cavalheiro mais turrão e que continuarias ali plantado sem dar-me ouvidos. Mas, felizmente, o meu rei eis um bobo de vossa majestade. Lina sorri e Henry faz um semblante rústico para ela e diz: Saibas que foste necessário atentar para o vosso chamado, porque se tornaste uma tola rainha que choras por qualquer besteira, e que sou enamorado por ti. Lina regala os olhos e Henry diz, com voz leve e suave: Minha nobre senhorita, saibas que quando eu vencer esta batalha, pode se preparar, pois lhe mostrarei quem és o bobo cavalheiro. Primeiramente, nós dois juntos iremos nos banhar em algum riacho disperso neste universo, pois quero certificar-me que tu és uma senhorita ingênua que deixas-me insano. Os dois sorriem levemente e Lina diz com voz meiga: Meu amado Henry,
Saibas que toda a corte está nos observando nesse exato instante. Por esta razão, gostaria que dissesse-me: desejas fazer um discurso após essa dança, meu amado? Henry faz uma expressão de repugna e diz: minha amada, saibas que eu não estou muito inspirado nesta noite para discursar para este bando de paspalho. Portanto, queira gentilmente entregar-me esta rosa vermelha para que eu possa batalhar contra aqueles dois idiotas e levá-la comigo daqui. Lina, imediato, entrega a rosa para Henry e diz: como queiras, meu amado Henry. Gostaria que vós me prometesse que não irás brincar durante vossa disputa, pois isso poderá custar a nossa felicidade, me compreendes? Henry olha nos olhos de Lina e diz: nossa, estou sentindo um forte desejo de beijar os seus lábios. Me permite, minha amada, futura esposa? Lina olha rústico para Henry e estende a mão para que ele possa beijá-la. Henry beija a mão de Lina com carinho e diz: minha amada rainha, farei o impossível para vencer esta batalha, pois sou insano por ti. Henry sorri como Alicia e diz em sussurros: saibas que tu não és tão ingênua como aparenta ser, nobre senhorita Lina. Lina sorri graciosamente enquanto Henry retorna para o seu lugar. Neste breve instante, toda a corte vaia intensamente e Henry clama: discurso! 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 Henry, travesso, sorri gostosamente e olha para sua amada princesa, que acena levemente para ele discursar perante a corte. Rodrigo sente-se tomado de fúria. Ele se aproxima de seu majestoso pai e diz com indignação: papai, definitivamente esta corte não está se portando adequadamente em nosso habitat nesta noite. Acalme-se, meu filho, e deixe esse asqueroso repugno fazer logo o discurso insignificante dele. O jovem Henry novamente se aproxima de Lina e diz com voz firme: como queiras, nobres amigos. Lina olha para Henry e pensa em seu íntimo: meu bom Deus, conservar em Henry a sabedoria para que ele não cometa as imprudências durante o seu discurso. Henry sorri com ironia e diz com voz firme: ora, meus amigos, eu posso confessar que cheguei a imaginar que clamariam por mim somente para ouvirem o tom suave e meigo de minha voz. Saibas que as damas adoram quando eu faço discurso para elas em secreto. Muitas pessoas sorriam alegremente com o gracejo de Henry, que aparentava ter realmente ganhado a simpatia de toda a corte presente. Lina, nesse instante, olha com seriedade para Henry, que imediato dá prosseguimento ao seu discurso, dizendo, repleto de ironia: gostaria que todos vós fossem sabedores que eu estou sendo o mais prejudicado nessa disputa. Em imediato todos murmuram entre si. Henry sorri como se for uma criança travessa enquanto diz: queiram gentilmente acalmar-se, pois explicarei a todos vós com riqueza dos detalhes. Henry ligeiramente olha para Lina e percebe que ela estava tomada de fúria. Todos fazem silêncio para ouvir Henry, que diz, repleto de ironia: meus nobres amigos, saibas que necessitarei desarmar 2 bravos cavalheiros para receber apenas uma majestosa senhorita de prêmio? Novamente toda a corte sorri gostosamente. Lina sente-se enfurecida com os gracejos de Henry, que desta vez decide discursar com seriedade, dizendo: saibam, meus queridos amigos, que esta fosse uma boa maneira que encontrei para me distrair um pouco junto a todos vós. Afinal, estão começando a me conhecer melhor nesse exato instante. Muito grato, porque jamais havia avistado uma corte tão simpática anteriormente. O jovem Henry é muito aplaudido pela corte. Henry gentilmente agradece a todos e diz emocionado: gostaria que todos vós soubessem que esta majestosa senhorita vale por milhares de damas dispersas neste universo. Ela é realmente digna de ser disputada por 3 cavalheiros em prol do seu amor. Novamente o jovem Henry é aplaudido pela corte. Ele faz uma pequena pausa em seguida dá sequência ao seu discurso dizendo: quanto a mim,
Somente deverei agradecer aos céus por ter sido convidado a participar dessa brava disputa de esgrima, que talvez possas me unir para sempre com essa majestosa senhorita. Henry olha com ternura para Aline e diz com voz firme: saibam que Vossa Majestade francesa és muito honrosa e obtém um grande valor sentimental para mim. Portanto, não será fácil para os meus adversários me vencerem nesta disputa. Todos aplaudem Henry, tomados de alegria, e dizem em uma só voz: soa, soa, soa! Muitas nobres damas ali presentes naquela recepção desejavam que Henry perdesse aquela batalha somente para tentarem fazer união com ele, pois estavam admiradas com a beleza masculina do jovem salteador. Henry, aos seus 21 anos de idade, era um jovem musculoso e forte, pois à sua infância ele salteava sacas de alimentos para distribuir entre os povos plebeus, que sofriam de fome por não haver afazeres e também não conseguiam juntar moeda para custearem seus próprios alimentos. Instantes depois, o rei Rômulo sobe novamente ao patamar e olha para toda a corte e diz com voz firme: atenção! Meus nobres amigos, a partir deste momento iremos dar início à brava disputa de esgrima, ao qual dará ao vencedor o direito de ser condecorado o novo rei francês. Gostaria de notificar aos cavaleiros que disputam nesta noite que Vossa Majestade francesa, senhorita Lina Onda Alcântara, mesma irá coroar o nosso futuro rei perante toda essa corte. Todos aplaudem o pronúncio de rei Rômulo, que diz: por gentileza, gostaria de saber se dentre os cavaleiros que disputarão espada, se há algum que deseja fazer um breve discurso para esta corte antes de darmos início à brava disputa. Richard de imediato se aproxima de rei Rômulo e diz em secreto: majestoso senhor Rômulo, sabes que tenho algo a dizer a esta corte aqui presente nesta noite. Rei Rômulo olha para Richard e diz com voz firme: como queiras, nobre senhor Richard. Richard olha ligeiramente para toda a corte e diz: queiram gentilmente atentar-se às minhas palavras, pois será de grande valia para esta disputa que executaremos dentro de instantes. Todos ouvem com atenção as palavras expressadas por Richard, que olha fixo para Lina e diz: majestosa senhorita Lina, como já havera dito anteriormente, gostaria de notificá-la que esta disputa será de igualdade. Portanto, necessitarei acrescentar algumas mudanças nesta, mas somente se vós concederes a vossa permissão a mim. Lina ligeiramente aproxima-se de Richard e diz com curiosidade: nobre senhor Richard, porventura poderias notificar-me a que mudanças vós estás pretendendo acrescentar a essa disputa? Richard olha para todos os presentes na corte e diz: saibas que eu gostaria de ficar apenas aguardando o vencedor da primeira disputa. Portanto, os nossos direitos serão iguais. Henry, juntamente com o senhor Rodrigo, terão os mesmos direitos que eu obtiver. Henry e Rodrigo apenas ouvem as palavras ditas por Richard. Portanto, Richard permanece dizendo: quem perder esta primeira disputa terás uma nova chance de se redimir. Todos se alegram com aquelas palavras de Richard, que continua a expor seu parecer. O perdedor da primeira disputa terá que vencer-me, se obtiver o desejo de continuar nesta batalha. Porém, se este tornar a perder, estará eliminado por haver sido derrotado por 2 vezes consecutivas. Toda a corte aplaude Richard, que olha fixo para Lina e diz com voz firme: majestosa senhorita Lina, porventura vós concordas com meu parecer? Lina ligeiramente olha para Henry e Rodrigo e diz com voz meiga: nobre senhor Richard, realmente, desta maneira, todos obterão as mesmas chances nessa disputa. Esteja certo que, por mim, o vosso parecer já está aprovado. Mas nós necessitamos ouvir os 2 nobres cavalheiros que também disputarão espada, para sabermos se aprovam esta mudança. Como queiras, majestosa senhorita. Richard retorna ao seu lugar e Lina imediato diz com voz firme: senhor Rodrigo Paiverdillon, porventura vós estás de acordo com este parecer que apresentou o vosso amigo o senhor Richard? Rodrigo olha para Henry e sorri com ironia, dizendo: majestosa senhorita Lina, afinal o perdedor é esmerecedor de uma misericórdia.
e uma chance para redimir-se do seu fracasso. Lina percebe que Rodrigo está insultando Henry e diz esbravecida: Senhor. Rodrigo limite-se a responder simplesmente sim ou não. Rodrigo se irrita com um tom expresso por Lina e diz com voz firme: Como queiras, majestosa senhorita, saibas que sim. Eis minha resposta. Lina olha para Henry e pensa brevemente em seu íntimo. Que crueldade, meu bom Deus, meu amado Henry. Estás tão aborrecido e nem ao menos eu poderei acalmá-lo nesse instante. Lina suspira profundo enquanto diz: Nobre senhor Henry Lupsoa, por gentileza, diga-nos se vós estáis de acordo com o parecer de vosso amigo, senhor Richard. Henry, com um semblante rústico, diz esbravecido: Sim. Lina sente-se entristecida com o semblante de Henry. Ela olha para a corte e diz: Saibam que todos terão direitos iguais nessa disputa. Espero que estes cavalheiros saibam-se respeitar o vosso adversário durante a batalha. Lina imediato se assenta sobre o trono real para presenciar a grande disputa em prol do seu amor. Instantes depois, os guardiões abrem um grande espaço no salão nobre para que seja efetuada esta grandiosa batalha de espada. Todos os presentes em imediato ocupam os espaços reservados para assistirem à tão aguardada peleja de espada. Lina olha intensamente para Henry, que neste breve instante também se fixa nela. Lina desta vez se expressa silenciosamente para o vosso amado ser errante, que consegue ler sua expressão labial que dizia: Acalme-se, meu amor, por gentileza. Henry suspira profundo e sorri forçado para Lina, desviando imediato o olhar desta. Instantes depois, o rei Rômulo, estando sobre o patamar, olha para os 3 cavaleiros que batalharão esgrima e diz com voz firme: Por gentileza, nobres cavalheiros, queira gentilmente apresentar-se perante esta corte as vossas espadas de nobreza, pois somente portando estas poderão disputar esta peleja nesta noite em prol do amor de vossa majestade francesa, me compreendes? Em imediato os 3 apresentam as espadas reais. Lina sente-se tomada de temor, pois não era sabedora que o jovem Henry já havia situado o seu brasão sob o brasão dos Alcântaras e teme que ele seja reprovado diante da corte para a disputa real. Instantes depois, rei Rômulo sorri alegremente e diz com voz firme: Pronto, meus nobres cavaleiros, podem vir apanhar as espadas reais nesse exato instante. Somente exijo que o nobre senhor Henry Lupsoa permaneça perante a minha presença, pois necessito fazer-lhe um comentário especial. Lina fica empalidecida e sente um ligeiro mal-estar, mas Leoponda carinhosamente auxilia esta. Rodrigo, juntamente com Richard, apanha a vossa espada e retorna para o local da disputa. Henry, atendendo o pedido do majestoso rei Rômulo, permanece sobre o patamar aguardando o comentário deste. O rei Rômulo, erguendo a espada de Henry, diz com voz firme: Atenção todos vós, gostaria de dizer-lhes que este nobre senhor Henry Lupsoa está exportando uma das espadas mais raras que a corte já pôde observar anteriormente. Portanto, independente deste jovem cavaleiro ser o vencedor dessa disputa, ele terá o direito de receber uma espada preciosa de prêmio. Saibas que anos e anos esta importante espada estava aguardando o seu merecedor. Todos os filhos da corte presentes sentem-se indignados com aquele notificado de rei Rômulo, que clama por silêncio e diz esbravecido: Queiram gentilmente acalmar-se, pois eu confesso a todos vós que eu gostaria que meu amado filho fosse o merecedor desta preciosa espada. Mas infelizmente ela já encontrou o seu herdeiro. Henry ligeiramente olha para Lina estarrecido. Lina faz sinal que também não compreendiu aquele inesperado prêmio que seu amado ser errante acabara de ganhar. O rei Rômulo suspira profundo e diz: Meus nobres amigos, nesse exato instante, queiram gentilmente observar que dentro do brasão de vossa espada existe um número predominante fixado sobre esta. Todos os cavaleiros nobres imediato observam, atentos aos números expressos em sua espada. Instantes depois, o rei Rômulo, erguendo a espada de Henry, diz em alto tom: Saibas que essa espada deste nobre cavaleiro tens 1 milênio de existência sobre o seu reino. Gostaria de notificá-los que
esta fora observada por diversos reis presentes aqui, nesta corte. Portanto, o esplêndido duque, senhor Henri Pessoa, és merecedor deste grandioso prêmio, uma espada preciosíssima que fora feita especialmente com as mais raras joias presentes na corte. Henri estarrecido pensa em seu íntimo, puxa, mas que infelicidade, meu bom Deus, esta espada tinhas que obter este milênio. Estou totalmente encrencado. O que farei nesse exato instante para terminar com este ridículo discurso deste rei infeliz? Todos aplaudem Henri e clamam em alto tom. Viva! O jovem soa! Viva! Viva! Lina regala os olhos e tenta acabar com aquele assunto, dizendo com voz firme. Por gentileza, amigos, saibas que após o término dessa disputa de espada, nós retornaremos a comentar sobre este. Porém, concorda comigo? O rei Rômulo, enfim, entrega para Henri sua espada e ele apanha ligeiramente e pensa brevemente em seu íntimo, enquanto se dirige ao local da disputa. Meu bom Deus, por que a nobre senhorita Lina me causa tantos problemas? Instantes depois, um guardião responsável para anunciar a disputa diz com voz firme. Por gentileza, Vossa Alteza, Senhor Rodrigo Paivo de Lon, juntamente com o nobre duque grego, Senhor Henri Pessoa, queiram apresentar-se ao local da disputa. Em imediato, os dois passam para o local indicado para executarem a brava disputa de espada. Henri permanecia atônito com o seu suposto prêmio citado anteriormente. Lina olha atenta para Henri e pensa em seu íntimo, meu bom Deus, olhar para o meu amado Henri e conceda a força para que ele consiga vencer esta batalha, para que nós dois juntos possamos nos unir para sempre. Neste breve instante, o guardião olha para o jovem Henri, juntamente com Rodrigo, e diz com voz firme, estão preparados, nobres senhores? Os dois respondem em uma só voz, sim. O guardião, no mesmo instante, dá início àquela assistida disputa de espada. Rodrigo, em imediato, ataca Henri, que se defende dos golpes aplicados por vosso irônico adversário, que o insulta verbalmente enquanto esgrima. Seu idiota, irás observar como será fácil para mim desarmá-lo nesta peleja, porque sois um grande imbecil, duque asqueroso. Henri permanece em silêncio absoluto, somente se defendendo dos golpes aplicados por seu adversário, Vossa Alteza Rodrigo, que persiste em insultá-lo verbalmente durante a batalha. Enquanto isso, Bianca, emocionada, diz, Nossa Senhora Otacílio, que maravilha, afinal nosso amigo Senhor Rodrigo, és muito bom nisso realmente. Por gentileza, senhorita Bianca, vós estáis tirando a minha atenção desta emocionante batalha. Enquanto isso, o nobre Rodrigo empurra Henri, conseguindo deitá-lo sobre uma enorme mesa que estava em um canto próximo aos convidados. Henri, mesmo deitado, se defende dos violentos golpes aplicados por seu adversário. Rodrigo diz com ironia, ora, seu paspalho asqueroso, levante-se. Henri, neste breve instante, ergue os pés e bate com violência sobre o peito de Rodrigo, seu adversário. Rodrigo, ao receber este violento empurrão, ele se desloca mais ligeiramente e retorna ao combate mais agressivo ainda. Henri ligeiramente olha para Lina e Rodrigo se aproveita dessa distração e crava a espada sobre o braço esquerdo deste. Henri sente em imediato o golpe aplicado por Rodrigo, que sorri ironicamente dizendo, ha 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 ha, coitado, estás sangrando, desejas que eu dê uma pequena pausa na minha espada para lhe prestar meu socorro? Pois realmente és um fracassado, seu idiota. Henri somente se defende dos golpes aplicados por Rodrigo, que permanece o tempo todo no ataque desta batalha. Lina, após haver presenciado Rodrigo cravar a espada sobre o braço de seu amado ser errante, não consegue mais assistir àquela horrenda disputa, e Leopolda tenta acalmá-la dizendo, acalme-se, nobre senhorita Lina, afinal é necessário que vós continue presenciando essa disputa, porque será através dela que vós conhecerás o vosso futuro esposo. Neste breve instante, Henri novamente olha para Lina, se distraindo, e Rodrigo, sendo hábil em um forte golpe, tira a espada das mãos de Henri, o deixando o jovem rendido por completo naquela que seria a sua derradeira hora. Rodrigo sorri gostosamente e diz, tens que agradecer a minha amada futura esposa, seu paspalho, pois certamente esta seria
o fim de sua repugna vida, sujeito asqueroso. Rodrigo sorri gostosamente e diz: o guardião. Terminou a peleja. O vencedor eis o nobre senhor Rodrigo Paiver Odilon. Toda a corte presente aplaude Rodrigo em sua primeira vitória. Lina sente-se revoltada por haver permitido que Rodrigo o derrotasse nessa batalha. O rei Rômulo, sorridente, se aproxima-se de seu filho e diz, tomado de felicidade: meu amado filho, realmente vós sois o meu maior orgulho, parabéns. Rodrigo sorri e diz: meu majestoso pai, saibas que isso fora apenas o início de uma gostosa aventura. Rodrigo sorri gostosamente. Enquanto isso, o jovem Henry amarra fortemente uma fita sobre o braço, que fora ferido para conter o sangramento que escorria deste intensamente. Neste breve instante, ele olha entristecido para sua amada princesa. Lina observa que o jovem Henry olha fixo para ela e desvia o olhar num gesto de revolta contra ele. Enquanto isso, Yara, juntamente com seus amigos, estavam revoltados com a derrota de Henry nesta primeira batalha. Yara suspira profundo e diz com voz firme: meus amigos, necessitamos manter a calma, afinal o Sal realmente nunca consegue se sair muito bem na sua primeira vez. Elsa regala os olhos e Yara sorri gostosamente e diz: minha amiga Elsa, não é necessário estarrecer-se, pois tu verás que na segunda disputa o meu amigo Sal irá alegrar toda esta corte, me compreendes? Raquel olha atenta para Yara e diz curiosamente: ora, Yara, porventura tu não avistaste o vosso amigo Sal? Ele não conseguiu tomar o ataque nem mesmo uma única vez diante deste belo príncipe, senhor Rodrigo. Yara sorri gostosamente e diz: Raquel, minha amiga, saibas que sempre quando és a primeira vez de Sal, não parte para o ataque, mas tu verás que na segunda batalha ele certamente irá arrasar com o seu adversário. Yara sorri gostosamente. Geraldo, o cocheiro, segura no braço de Yara e diz com voz firme: minha jovem, porventura quando tu se mostrará uma dama digna de estar em meio às pessoas de boa formação. Yara puxa bruscamente o braço da mão do cocheiro e diz com voz irônica: olha, meu bom amigo, lamento informá-lo, mas eu tenho repugno de divertir ancião, portanto cale-se. Elsa, em imediato, investe contra Yara, segurando fortemente o braço desta. E Yara sorri ironicamente e diz: acalme-se, minha amiga, pois certamente vós não estáis vestindo contra mim por ciúmes desse ancião. Elsa, em imediato, acerta uma forte bofetada sobre a face de Yara, que sorri, tomada de ironia, enquanto diz: vamos, Raquel, nos retirarmos daqui, pois o ancião tens um braço forte para defendê-lo. Elsa segura o braço de Yara e diz: queiras respeitar o meu esposo, sua vulgar imunda. Yara sorri gostosamente e muitas pessoas que estavam observando imaginam que elas estivessem brincando. Yara, sorridente, olha para Elsa e diz: minha amiga Elsa, saibas que agora decidi permanecer junto a vós. Afinal, estou sentindo muito maravilhada de estar acompanhada por o mais belo casal desta noite. Raquel sente-se tomada de vexame e permanece em silêncio absoluto. Enquanto isso, o guardião se aproxima do local da disputa e diz com voz firme: nesse exato instante daremos início à segunda disputa da noite, onde o nobre senhor Henry Pessoa terás que obter vitória se pretendes dar continuação a essa disputa, pois foste derrotado na primeira batalha contra o nobre senhor Rodrigo Paiver Odilon, e quem obtiver 2 derrotas estarás eliminado do compromisso de união com vossa majestade francesa, senhorita Lina Onda Alcântara. Henry nesse instante olha ligeiramente para Lina, mas ela, entristecida, novamente desvia o olhar deste. Henry brevemente pensa em seu íntimo: ora, o que esta manhosa senhora está pensando? Que é fácil ficar me sacrificando para unir-me a ela? Mas que droga! Henry sente-se muito irritado com a atitude de Lina. Neste breve instante, o guardião anuncia com voz firme: por gentileza, nobre senhor Henry Pessoa, queiras aproximar-se para o local da disputa. Henry, irritado, ligeiramente se dirige ao local da batalha. O guardião, após uma pequena pausa, diz com firmeza: por gentileza, nobre senhor Richard Talvery, queiras aproximar-se do local da disputa.
Richard imediato se aproxima de Henry e estende as mãos para este, dizendo: Senhor Henry, saibas que eu vos desejo sorte, pois tentarei de todas as maneiras vencê-lo, porque estimo muito aquela nobre senhorita. Henry segura na mão de Richard e diz: Amigo, saibas que eu vos agradeço, mas certamente que a sorte estará do meu lado, pois vencerei esta batalha. Richard sorri levemente. O guardião olha para os dois e diz: Estão prontos? Os dois respondem em uma só voz: Sim. O guardião imediato dá início ao combate. Henry, neste breve instante, somente com um forte golpe, desarma Richard, que fica totalmente rendido ao seu ligeiro adversário. O jovem Henry mantém Richard impossibilitado de reagir àquela que seria a vossa derradeira hora. O guardião, no mesmo instante, anuncia o fim da batalha. Toda a corte clama em alto tom, aplaudindo Henry, dizendo: Soa, soa, soa! Richard permanece boquiaberto. Ele olha para Henry e diz: Nobre senhor Henry, como fora que vós conseguisse desarmar tão ligeiramente? Eu nem tive tempo de raciocinar. Henry bate amigavelmente no ombro de Richard e diz: Senhor Richard, queiras ficar atento ao vosso próximo adversário, pois ele tem um fortíssimo golpe de língua, e também mantenha o pulso firme, e primeiramente aguardes para que ele vos ataque e procure se defender, porque esse sujeito asqueroso realmente é versado em espada. Richard sorri levemente e diz: Muito agradecido, senhor Henry. Tenho esperança que Deus irá ajudar-me a conseguir batalhar novamente contigo, pois a mim será um imenso prazer. Rodrigo sente-se tomado de indignação por Richard de haver perdido aquela batalha tão ligeiramente e diz esbravecido: Papai, saibas que o senhor Richard é um paspalho idiota, além de asqueroso. Ele somente desejaste participar dessa disputa para atrapalhar minha vida, pois aparentaste ser uma frágil dama segurando aquela espada durante a disputa e ainda permanece de conversação e riso com aquele sujeito. Isto é um absurdo. O rei Rômulo abraça seu filho Rodrigo e diz com ironia: Meu amado filho, graças aos céus que vós sois um cavalheiro firme e gosta de divertir-se com as damas, e sabe impor uma espada como ninguém. Afinal, meu amigo Aguinaldo, deverias haver mantido sigilo absoluto sobre esse tratado. Desta maneira evitaria este horrendo vexame diante de toda a corte. Enquanto isso, Lina sente-se satisfeita e emocionada com Henry e diz: Minha majestosa mãe, não achas que Sr. Henry fora brilhante nesta segunda disputa? Leopolda sorri levemente e diz: Ora, senhorita Lina, novamente se esqueceste que vós sois vossa majestade. Lina sorri alegremente e diz: Querias perdoar-me, senhora condessa, mas estou muito feliz. As duas sorriem. Enquanto isso, Yara, junto aos demais, sorri e diz, tomada de ironia: Raquel, observaste como eu obtenho total conhecimento ao meu amigo Sal? Sabias que ele venceria esta segunda batalha com facilidade. Raquel sente-se entristecida, pois Lina também era sua amiga e diz com voz firme: Yara, por gentileza, minha amiga, pare de comentar sobre vosso conhecimento para com este cavalheiro, afinal a futura esposa dele poderá ficar aborrecida contigo. Elsa imediato diz: Raquel, minha doce menina, gostaria muito que tu conseguiste abandonar estas más companhias. Yara olha o rústico para Elsa e diz com voz firme: Elsa, por gentileza, queiras compreender que Sr. Henry é apenas um grande amigo para mim, uma espécie de irmão, portanto pare de atear todo seu veneno contra a nossa amizade. Geraldo Cocheiro, neste breve instante, olha para Elsa e diz: Querida Elsa, peça perdão para a jovem Yara, afinal tu não deverias haver investido contra esta maneira contra esta senhorita. Ficou um clima muito pesado. Elsa suspira profunda e diz aborrecida: Como queira, Geraldo. Nesse instante, Elsa olha fixa para Yara e diz com voz firme: Yara, queiras perdoar-me, afinal me exaltei e infelizmente agredi-la imprudentemente. Saibas que sou muito grata a vós por haver me auxiliado quando eu estava totalmente enferma e tomada de queimaduras horrendas. Yara sente-se surpreendida com aquelas palavras de Elsa e diz com seriedade: Saiba, senhor Geraldo, que eu jamais deveria tê-lo desrespeitado. Portanto, peço perdão, afinal és um bom cavalheiro, e talvez um dia tu acabes descobrindo que eu não sou tão vulgar o quanto aparento ser.
Yara segura levemente na mão de Raquel e diz com voz firme: Raquel, por gentileza, minha amiga, podes me acompanhar, pois desejo terminar de assistir essa disputa de um novo ângulo. Com vossa licença, amigos. Instantes depois, o guardião diz em um forte tom: Neste exato instante, daremos início à terceira batalha de esgrima desta noite, onde o nobre senhor Richard Talveri terá que vencer se deseja continuar a disputar em prol do amor de Vossa Majestade Francesa, senhorita Lina Onda Alcântara, pois acaba de ter sido derrotado pelo nobre senhor Henri Lupsoa. O rei Rômulo olha fixo para Rodrigo e diz em secreto: Meu amado filho, desejo que vós extermine esse idiota asqueroso ligeiramente, como aquele duque repugno acabara de fazer, me compreendes? Rodrigo sorri ligeiramente e diz com ironia: Meu majestoso pai, esteja certo que eu nem darei chance deste paspalho pensar em se defender. O guardião olha para toda a corte e continua a dizer: Por gentileza, nobre senhor Richard Talver, queiras aproximar-se do local da disputa. Richard de imediato se aproxima. O guardião novamente diz: Por gentileza, nobre senhor Rodrigo, pai Verdilon, queiras aproximar-se do local da disputa. Rodrigo ligeiramente se dirige ao local da disputa. O guardião olha para a corte e diz: Gostaria de lembrar a todos vós que se porventura o nobre senhor Richard Tarver for derrotado pelo senhor Rodrigo, ele estará eliminado desta batalha porque foste derrotado 2 vezes consecutivas. O guardião ligeiramente olha para os dois e diz com voz firme: Estão prontos, senhores? Os dois respondem uma só voz: Sim. Neste breve instante, o guardião dá início à terceira disputa da noite. Rodrigo imediato tenta desarmar Richard, que se defende com muita firmeza. Rodrigo, enquanto faz esgrima, ataca verbalmente Richard, dizendo com ironia: Ora, senhor Richard, conseguiste dar firmeza em sua delicada mão? Realmente aquele sujeito lhe dera boas instruções, afinal vós sois enamorado daquele sujeito. Rodrigo sorri gostosamente enquanto luta com a espada. Richard não se apavora com o insulto deste. E esbravecido, Richard impõe a espada com violência em suas mãos. Rodrigo, tu és um insano, saibas que irás conhecer a fúria de um verdadeiro cavalheiro, pois detesto ser confundido com borra-botas, seu imbecil. Richard ligeiramente toma o ataque dessa disputa de esgrima com violência. Rodrigo arregala os olhos e sente a violência, que vosso adversário estáis atacando ele e tenta se defender. Richard dá um forte golpe sobre a espada de Rodrigo e esta é arremessada bem próximo a ele. Rodrigo imediato se atira ao chão e rola até a sua espada e consegue apanhá-la novamente. Richard, tomado de fúria, tenta de todas as maneiras ferir seu adversário. Rodrigo rapidamente rola pelo chão e ligeiramente consegue se levantar. Richard, esbravecido, permanece no ataque, com certa violência, e diz com voz firme: Nobre senhor Rodrigo, vós sois um idiota. Pode se preparar, pois irás saber o quanto sou um cavalheiro varão. Pagarás o veneno de sua língua felina e malevolente, seu estúpido ser. Richard ligeiramente crava a espada sobre o braço direito de Rodrigo, ao que ao ser atingido distrai-se imediato. Richard, tomado de fúria, novamente crava a espada em Rodrigo e desta vez fora atingido de leve na costela esquerda. Richard acerta fortemente o golpe de espada em Rodrigo, que solta imediato a espada de sua mão. Richard ligeiramente consegue deixar Rodrigo totalmente rendido naquela que seria a vossa derradeira hora. O guardião imediato dá fim à batalha. Rodrigo sente-se perplexo com a agressividade de Richard. Richard, não satisfeito, se aproxima de Rodrigo e gospe sobre a face deste e diz com voz firme: Nobre senhor Rodrigo, saibas que eu jamais lhe faltei com meu respeito, portanto nunca mais ouse proferir novamente uma asneira desta, senão eu mesmo o exterminarei. Estais ouvindo, imbecil repugno? O rei Rômulo não consegue compreender como seu filho Rodrigo permitiu Richard vencê-lo naquela disputa e diz indignado: Rodrigo, meu amado filho, jamais poderias haver permitido que este paspalho obtivesse essa vitória, mas que afronta, ainda deixaste ele atingi-lo com violência por 2 vezes. O rei Agnaldo, ouvindo estas palavras expressas por rei Rômulo, diz esbravecido: Cale-se, majestoso senhor Rômulo, e saibas que, meu amado filho Richard, és um grande espadachim. Portanto, se tornares a proferir sobre o meu amado filho desta maneira tão indigna, eu não responderei pelos meus atos, me compreendes? Richard segura fortemente sobre a gola de Rodrigo
que mesmo ferido sorri tomado de ironia. Henry imediato se aproxima e tenta apartar os dois, dizendo: Nobres senhores, queiras manter-se calmo. Senhor Richard, afinal não é necessário dar ouvidos ao insulto desse sujeito imbecil. Rodrigo sorri tomado de ironia. Richard sente-se tomado de fúria e diz esbravecido: Nobre senhor Henry, queira soltar-me, pois exterminarei este asqueroso nesse exato instante. Toda a corte observa que Richard estava muito exaustado. Lina olha atenta e pensa em seu íntimo. Meu bom Deus, por que meu amigo, Sr. Richard, está tão agressivo com o Sr. Rodrigo? Pois ele até mesmo conseguiste vencê-lo nesta batalha horrenda. Henry ligeiramente afasta-se de perto do irônico Rodrigo e diz com voz firme: Meu amigo, mantenha-se calmo. Afinal, eu já havia lhe alertado sobre o forte golpe de língua desse sujeito repugno. Rodrigo solta intensas gargalhadas que provocam a fúria de Richard, que diz esbravecido: Por gentileza, Sr. Henry, saia da minha frente, que eu o exterminarei. Nobre Sr. Richard, dê pouca importância às palavras desse sujeito. Sr. Henry, saibas que este imbecil está dizendo que somos borrabota e estamos enamorados, como se foram duas damas. Henry suspira profundo e diz com voz firme: Nobre Sr. Richard, saibas que o importante é que nós não somos borrabota. Este paspalho apenas está se sentindo amedrontado e coberto de vexame, porque vós conseguiste humilhá-lo diante de toda a corte, e logo mais será a minha vez de mostrar-lhe a minha fúria. Compreendes, amigo? Rodrigo continua sorrindo com ironia. Enquanto isso, a meiga princesa Lina sente-se nervosa e apreensiva, observando que os três estão levando aquela disputa para uma agressão muito horrenda, e diz: Nobre condensa, senhora Leoponda, porventura nós não poderíamos encerrar essa disputa, pois estou me sentindo farta de presenciar isto tudo. Por gentileza, ordenes que termine já esta batalha horrenda. Leoponda segura levemente nas mãos de Lina e diz: Sinto muito, minha querida majestade francesa, mas isto é impossível de ocorrer. Saibas que ainda nesta noite, através dessa disputa, nós iremos conhecer o nosso futuro rei francês, o vosso futuro esposo. Enquanto isso, todas as celebridades presentes ali permanecem ansiosos aguardando o término da disputa inesquecível. Alguns dentre eles estavam fazendo apostas para custearem algumas porções de moeda de ouro, apostando em quem seria o novo rei da França. A princesa Susan, que estava acompanhada de seus nobres amigos, Otacílio e Bianca, diz com voz suave: Nobre senhor Otacílio, porventura vós também irás fazer aposta perante esta quarta disputa que se iniciará? Otacílio sorri levemente e diz: Minha nobre e jovem amiga Susa, saibas que eu detesto aposta, portanto prefiro custear para presenciar um belo espetáculo. Os três sorriem alegremente e Bianca diz com: Nobre senhorita Susa, pode gentilmente relatar para nós quando será vossa união? Afinal, nós nunca avistamos vós com ninguém nesta corte. Seus olhos fixa para Otacílio e diz com voz meiga: Minha nobre amiga Bianca, saibas que somente estou aguardando o meu amigo aqui, senhor Otacílio, decidir-se sobre a data da nossa união. Otacílio arregala os olhos, emocionado, e diz tomado de alegria: Nobre senhorita Susan, és verdade o que acabaste de dizer-me? Susan sorri ligeiramente e pensa brevemente em seu íntimo: aquele conde ancião irá custear-me por vossa traição. Ele jamais poderia haver traído-me que aquela ridícula da Leoponda Onda Alcântara. Portanto, minha vingança será amarga, semelhante ao fel. Pode aguardar-me. Susan segura carinhosamente nas mãos de Otacílio e diz com voz meiga: Nobre senhor Otacílio, saibas que meus majestosos pais lhe apreciam muitíssimo e certamente farão muito gosto de nossa união. Otacílio sente-se tomado de alegria e diz com entusiasmo: Minha querida princesa senhorita Susan, saibas que serei o esposo mais carinhoso deste universo e certamente nós formaremos uma família muito feliz. Bianca sente-se tomada de fúria com aquela suposta união e diz disfarçadamente: Nobre senhorita Susan, o que vós achaste dessa metida e antipática, majestosa senhorita Lina? Ela está sendo disputada por 3 belos e fortes cavaleiros nesta noite. Susan olha rústico para Bianca e diz com voz firme: Nobre senhorita Bianca, saibas que a majestosa senhorita Lina és a minha melhor amiga. Portanto, não irei permitir que vós
ofendê-la diante de mim. Afinal, metida e antipática sois vós para toda a corte, sabia? Bianca fica boquiaberta com as palavras expressadas por Susan e diz estarrecida: Nossa senhorita Susan, que eu saiba, tu eras minha amiga. Mas eis óbvio, depois que essa metida asquerosa senhorita Lina se tornasse rainha da França, o número de bobos da corte cada dia aumenta mais. O Tacílio olha meigo para Susan e diz com voz suave: Por gentileza, nobre senhorita Susan, não é necessário debater com esta invejosa, porque vós deste-me uma imensa alegria nesta agradável noite de festa. Susan sorri com graciosidade para o Tacílio, que a beija carinhosamente em sua mão. Neste breve instante, o guardião anuncia a quarta disputa, dizendo: Atenção! Nessa quarta disputa, o nobre senhor Henri Lupsoa terás que enfrentar novamente Vossa Alteza senhor Rodrigo Paiva Odilon. Enquanto isso, Lina olha atenta para o seu amado Henri, mas ele ignora, fingindo não observá-la. O guardião olha para toda a corte e diz: Gostaria de notificá-los que nesta quarta disputa o cavaleiro que for derrotado será eliminado desta batalha. Então teremos apenas uma outra disputa, para que possamos conhecer o novo rei francês, o futuro esposo de Vossa Majestade Francesa, senhorita Lina Onda Alcântara. Enquanto isso, Yara olha para Raquel e diz: Raquel, minha querida amiga, queiras perdoar-me por tê-la afastado de seus amigos Geraldo e Elsa, mas realmente eu não estava desejando permanecer na companhia deles mais, sabia? Raquel olha fixa para Yara e diz com voz suave: Yara, minha boa amiga, por que vós deixastes aqueles dois tão aborrecidos contigo? Yara sorri levemente e diz: Ora, minha amiga Raquel, eu apenas estava brincando com eles, me compreendes? Enquanto isso, o rei Rômulo se aproxima de Rodrigo e diz com voz firme: Meu amado filho, Rodrigo, por gentileza, não vais permitir que esse sujeito asqueroso vença a ti nessa disputa. Papai, saibas que desta vez irei contrariar minha amada rainha francesa, pois irei exterminar esse sujeito repugno sem piedade. O rei Rômulo abraça seu filho e diz: Rodrigo, como está este ferimento que sofrera? Meu amado pai, saibas que este ferimento não irá impedir-me de exterminar aquele sujeito para sempre. Enquanto isso, o jovem Henri estava com o braço esquerdo ferido. Ele brevemente pensa em seu íntimo. Ora, sei perfeitamente que minha amada princesa, rainha, está fixada em mim, mas infelizmente não irei correspondê-la, pois ela me deste pouca importância quando eu perdi aquela primeira disputa. Portanto, não és merecedora de minha atenção. Terás que aprender a me respeitar. Afinal, serei o vosso real esposo. Neste breve instante, o guardião anuncia a quarta disputa, dizendo: Por gentileza, nobre amigos, senhor Henri Lupsoa, queiras aproximar-se ao local da disputa. Henri ligeiramente se dirige ao local da batalha. O guardião continua a dizer: Por gentileza, nobre senhor Rodrigo Paiva Odilon, queira se aproximar-se do local da disputa. Rodrigo, que já havia sido medicado, ligeiramente aproxima-se do local da disputa. O guardião olha atento para os dois e diz: Então, estão preparados para o início dessa disputa? Os dois respondem em uma só voz: Sim. O guardião imediato dá início à brava disputa de esgrima, que irás eliminar um daqueles dois nobres cavaleiros ansiosos pela vitória. Rodrigo ataca com violência o jovem Henri, que se defende dos golpes aplicados por seu adversário. Enquanto isso, Lina olha atenta para Henri e pensa em seu íntimo: Henri, meu amor, se cuide, por gentileza, saibas que eu, juntamente com nosso filho, estamos torcendo muitíssimo para que tu consigas, cavalheiro, obter esta vitória para nós. Enquanto isso, Rodrigo, tomado de fúria, ataca Henri verbalmente, dizendo: Saibas que vós sois um duque borra-botas, pois estava fazendo afagos em Richard ainda há pouco, seu paspalho. Portanto, irás perder esta batalha novamente. Afinal, aquela bela e nobre senhorita aromática não merece um esposo fracassado e imbecil como tu és. Rodrigo soltou uma intensa gargalhada. Henri também sorri gostosamente enquanto diz, com ironia: Ora, ora, cavaleiro, lamento informá-lo, mas nada poderei fazer para saciar vossos desejos por mim, porque aquela bela e nobre senhorita majestosa
é a única dona do meu coração. Para lhe ser mais preciso, saibas que ela tem os lábios muito macios e saborosos, afinal eu já pude apreciá-los, são deliciosos, sabia? O quê? Diz Rodrigo se distraindo. Henry consegue distrair Rodrigo por completo e ligeiramente. Ele se aproveita dessa distração para desarmar seu adversário, deixando em posição de extermínio total. O guardião imediato dá fim à batalha. Todos aplaudem. Henry clama em alto tom: soa, soa, soa. Rodrigo sobe ao patamar e clama por silêncio pela corte. Lina estava emocionada por Henry haver vencido aquela batalha e sente-se estarrecida com aquele escândalo que faz o nobre Rodrigo, que diz com voz firme: por gentileza, meus nobres amigos, esta disputa não é válida, porque este cavaleiro faltaste com respeito para com a majestosa senhorita Lina Onda Alcântara durante a nossa batalha. Todas as pessoas presentes na corte atentam-se para aquelas palavras expressadas por Vossa Alteza Rodrigo. Lina olha para Leopoldo e diz estarrecida: Senhora Condessa, por gentileza, o que Vossa Alteza Senhor Rodrigo estáis proferindo contra Senhor Henry? O nobre senhor Rodrigo estáis alegando que seu adversário faltaste com respeito para contigo, minha filha, durante esta batalha. O rei Aguinaldo, que estava próximo de Lina, diz: majestosa senhorita Lina, saibas que senhora Condessa Leopolda tens toda a razão, pois eu também ouvi o nobre senhor Rodrigo proferir que o vosso adversário, o duque, soa faltaste com respeito a vossa pessoa durante a batalha. O rei Rômulo se aproxima do vosso filho Rodrigo e diz esbravecido: meus amigos, nós deveremos ouvir os argumentos de meu nobre filho. Nesse exato instante, Lina sente-se indignada com aquela suposta atitude de Henry. Ela fica pálida diante daquela horrenda situação. O rei Rômulo olha fixo para Lina e diz com voz firme: majestosa senhorita Lina, deveremos permitir que meu nobre filho, o senhor Rodrigo, diga-nos o que ele ouviste daquele jovem duque que proferiste ao vosso respeito durante essa disputa. Enquanto isso, Yara olha para Raquel e diz estarrecida: nossa, estava demorando para o sol aprontar, agora eles irão mandá-lo para a guilhotina e degolarão a cabeça dele sem piedade. Raquel abraça Yara e diz com voz suave: acalma-se, minha amiga Yara, pois senhor Henry és um cavaleiro muito gentil e jamais iria desrespeitar a bela e nobre senhorita Lina, afinal, ela é a amada dele. Saibas que este belo príncipe somente está escaloniando vosso amigo diante desta derrota. Tens toda a razão, Raquel. Agora será mais prudente nós duas pararmos com essa conversação, antes que acabem descobrindo que somos plebeias e nos conduza para fora desta recepção, me compreendes? Enquanto isso, Leopoldo aproxima-se do majestoso rei Rômulo e diz para toda a corte: atenção, meus nobres amigos, atendendo ao pedido de nosso majestoso rei Rômulo, nós iremos ouvir os argumentos de vosso nobre filho, senhor Rodrigo, pai Verdilon, nesse exato instante. Lina olha entristecida para o jovem Henry, que ligeiramente faz um sinal para ela que nada disseste, para vossa alteza, senhor Rodrigo. Neste breve instante, Rodrigo olha para todos os presentes nessa recepção e diz com seriedade: meus nobres amigos, lamento, mas serei obrigada a repetir as palavras desrespeitosas que este duque proferiste contra a nossa majestosa senhorita Lina Onda Alcântara. Vós todos nem pode imaginar o quanto me dói repetir este absurdo expressado por esse ser insolente e cruel. Lina, com os olhos rasos de lágrimas, olha para Henrique e continua ouvindo aquelas palavras de Rodrigo que dizia: gostaria gentilmente de perguntar para nossa majestosa senhorita Lina se ela me autoriza a repetir as barbarias que proferiste este cavaleiro contra a vossa pessoa. Leopoldo, irritada, diz com voz firme: nobre senhor Rodrigo, por gentileza, queiras relatar em imediato o que o nobre duque proferiste em desrespeito à nossa majestosa senhorita Lina e pares com todo este drama, pois já conseguiste alarmar a todos os presentes nessa confusa recepção. Rodrigo olha para Leopoldo e diz: queiras perdoar-me, senhora Condessa, mas necessitarei da autorização da majestosa senhorita Lina para que eu possa repetir estas barbarias. Leopoldo olha para Lina e diz com voz firme: majestosa senhorita Lina, porventura vós autorizas este cavaleiro a repetir as palavras expressadas por o nobre duque, senhor Henry Lupsoa, no momento da disputa? Lina olha entristecidas para Leopoldo e diz, com voz embargada: como queiras, nobre senhor Rodrigo, podes relatar o que este nobre duque proferiste ao meu respeito durante a vossa disputa.
Lina olha para Henry e diz com voz firme: Meus nobres amigos, se porventura recebemos a confirmação das palavras desrespeitosas deste cavaleiro, exijo que esse nobre duque seja punido em imediato. Fui clara? Henry arregala os olhos estarrecido com a atitude de vossa amada senhorita Lina. Rodrigo imediato diz com voz firme: Graças aos céus, que nossa majestosa senhorita francesa permitisse-me a mim tal coisa. Neste breve instante, Richard aproxima de seu majestoso pai e diz esbravecido: Meu majestoso pai, saibas que isso é infâmia do nobre senhor Rodrigo para justificar sua derrota, pois ele é quem nos desrespeita durante a batalha o tempo todo. O rei Aguinaldo olha fixo para Richard e diz: Richard, meu filho, por que estáis me dizendo isso com tanta mágoa? Richard, entristecido, olha para seu pai e diz esbravecido: Meu majestoso pai, saibas que o nobre senhor Rodrigo faltaste-me com respeito durante a nossa batalha. Ele se atreveu a dizer que eu estava enamorado por Sr. Henry e me chamaste de borra-bota. Esse sujeito está atravessado em meu pescoço até agora. O rei Aguinaldo, neste breve instante, perde a calma e diz esbravecido: Richard, jamais permitirei que Sr. Rodrigo fique impune diante dessa barbaria que proferiste contra ti. Afinal, sois um cavalheiro honroso. Enquanto isso, Rodrigo olha para todos e diz com voz firme: Saibas que este duque insolente, durante a nossa batalha de espada, disseste-me que já havera beijado os lábios de nossa majestosa senhorita francesa por milhões de vezes. Todos arregalam os olhos a dizer: Oh! E Rodrigo prossegue dizendo: Gostaria de dizer que esse sujeito me afirmaste que esta majestosa senhorita francesa já o divertisse como as damas vulgares que contaminam nossas respeitosas famílias. Lina imediato se desata a chorar entristecida. Toda a corte presente se revolta contra Rodrigo por ele haver professado aquelas barbarias contra a majestosa senhorita Lina, e iniciam assim diversos comentários. Henry sente-se indignado e sobe ao patamar, mas o guardião o segura com agressividade e ele diz esbravecido: Queira soltar-me, seus idiotas, pois eu tenho o direito de defender-me dessas falsas acusações. Richard aproxima do guardião e diz com voz firme: Queira soltá-lo, seus paspalhos, pois ele és um duque respeitoso e tens autoridade sobre vós. O guardião ligeiramente solta Henry e Richard diz com voz calma: Nobre senhor Henry, mantenha-se calmo, pois meu majestoso pai irás defendê-lo nesse exato instante, me compreendes? Leopoldo olha estarrecida para Lina e diz indignada: Majestosa senhorita Lina, saibas que este cavaleiro realmente, se ele proferiste essas coisas ao vosso respeito, és merecedor de uma grave punição. Rodrigo, ouvindo aquelas palavras de Leopoldo, diz imediato: Minha querida e majestosa senhorita Lina Onda Alcântara, saibas que esse sujeito és merecedor de ir para a guilhotina, desse exato instante, pois eu fiquei tão perplexo com as barbarias que ele atribuíste a vós que acabei perdendo aquela fácil batalha. Lina suspira profunda e diz com voz firme: Por gentileza, queiram fazer um minuto de silêncio. Todos em imediato se atentam para Lina, que diz com voz firme: Saibas que eu não acredito nas palavras expressadas por Vossa Alteza, Senhor Rodrigo. Portanto, gostaria de ouvir o nobre Senhor Henry se defender desta acusação diante desta corte. Lina olha rústico para o Rodrigo e diz com voz firme: Nobre Senhor Rodrigo, por gentileza, queira se retirar para que o nobre Senhor Duque possa nos explicar sobre este ocorrido. Lina, apesar do esforço, não consegue conter as lágrimas que escorrem de seus olhos azuis. Rodrigo olha para Lina e diz: Como queiras, majestosa senhorita Lina, mas saibas que eu proferi somente o que ouvi da boca desse sujeito repugno. Henry ligeiramente se aproxima de Lina e diz com voz meiga, em secreto para ela: Saibas que eu jamais iria professar uma coisa dessas, minha doce princesa. Lina nada diz, e Henry imediato olha para toda a corte e diz com voz firme: Atenção, meus amigos, gostaria de notificá-los que estou tão perplexo quanto todos vós presentes nessa agradável recepção, pois desconheço as palavras proferidas por este nobre cavalheiro. Rodrigo se irrita profundamente ouvindo aquelas palavras de Henry, que continua a dizer: Majestosa senhorita Lina Onda Alcântara, saibas que jamais iria proferir palavras semelhantes a esta sobre vossa pessoa ou qualquer outra dama presente neste recinto, pois isto não é de minha índole. Saibas que sou conhecedor da nobre família de Vossa Majestade francesa, portanto, eu sempre soube apreciar a sua boa conduta. Acima de tudo, respeito esta nobre senhorita por todas as razões.
Por esta razão estou disputando em prol do vosso amor nesta noite festiva. Todos aplaudem Henry, que entristecido retornas para o local da disputa. Enquanto isso, Bianca permanece em companhia de seus nobres amigos Otacílio e Sousa, e ela diz, tomada de ironia, eu sabia que esta majestosa dama era perversa, pois de sonsa ela somente tem a vossa face repugna. Ela é um perigo para todos nós, que fazemos parte desta corte. Sousa se irrita com aquelas palavras expressadas por Bianca e diz no esbravejo, cale-se, senhorita Bianca, ou serei forçada a subir naquele patamar para denunciá-la para toda esta corte, relatando a todos que vós estáis gravemente desrespeitando vossa majestade francesa também. Está a lhe faltar com respeito. O Otacílio olha com semblante fechado para Bianca, enquanto segura com carinho na mão de Susan e diz, tens toda a razão, minha doce amada Alteza australiana. Podes deixar, que eu mesmo irei denunciar esta invejosa dama perante toda a corte, se ela se atrever a desrespeitá-la novamente. Enquanto isso, o rei Rômulo olha para toda a corte e diz esbravecida, atenção, todos vós, afinal, não podemos saber de que lado estáis habitando a verdade deste grave ocorrido. O rei de Mônaco, o majestoso senhor Agnaldo, pai de vossa alteza, senhor Richard Tavere, se aproxima do local do pronúncio e diz com firmeza. Por gentileza, meus amigos, gostaria que vós ouviste este relato que irei fazer-lhes, pois será de grande valia para este ocorrido. Todos se atentam para ouvir as palavras de rei Agnaldo, que diz esbravecido. Majestoso senhor Rômulo, saibas que eu gostaria de prestar-lhe uma grave queixa contra o vosso filho, senhor Rodrigo Paiva Odilon. Rodrigo se estarrece. E o vosso majestoso pai, o rei Rômulo, imediato diz, majestoso senhor Agnaldo, pois que expresse vossa grave queixa contra meu amado filho. Lina, juntamente com os demais, ouve atenta a queixa de rei Agnaldo, a dizer, gostaria de notificá-los que vossa alteza senhor Rodrigo, pai Odilon, durante a sua disputa contra meu amado filho Richard, neste breve instante o rei Agnaldo faz uma pequena pausa e olha rústico para Rodrigo e continua a dizer, este nobre cavalheiro britânico duvidaste da honra de varão do meu amado filho, Richard, proferindo que ele juntamente com o nobre duque, senhor Henry Lupsoa, estavam enamorados um pelo outro como se fora damas. Todos murmuram, tomados de revolta contra Rodrigo que permanece estarrecido. O rei Rômulo olha rústico para rei Agnaldo e diz com firmeza, majestoso senhor Agnaldo, se isto for confirmado, saibas que meu nobre filho Rodrigo serás devidamente punido por mim. O rei Agnaldo olha para toda a corte e diz, aborrecido. Atenção, meus amigos, gostaria que acreditasse nas palavras que meu amado filho Richard disse, pois ele é um cavalheiro sério, honroso, pois sempre fora respeitado por todos, atendendo assim a conduta de nossa boa família. Leopoldo de imediato olha para toda a corte e diz, majestoso senhor Rômulo, saibas que todos nós gostaríamos que relatasse qual será a punição que vós irá impor para o vosso desrespeitoso filho? Afinal, ele também proferisse injúrias contra minha majestosa senhorita Lina Onda Alcântara. Todos aplaudem Leoponda. Lina sente-se entristecida e chorosa. Henry somente observa aquela horrenda situação. Rodrigo imediato retorna ao patamar para fazer sua própria defesa diante de toda a corte presente e diz, em secreto a seu pai, papai, saibas que eu necessito me defender dessas acusações que estão me pondo. Acalme-se, Rodrigo, esteja preparado, pois se realmente vós caluniaste esse nobre cavalheiro, eu lhe juro que irei puni-lo severamente. Estais ouvindo-me? Sim, meu majestoso pai. Instantes depois, alguns dos reis ali que estavam presentes decidem adiar a batalha devido àquela horrenda situação decorrida, mas Lina olha para todos e diz esbravecida, atenção! Todos vós, saibas que eu desejo que essa disputa continue, pois exijo que o término dela seja ainda nesta madrugada. Lina, tomada de fúria, diz com voz firme, meus nobres amigos, a mim não é necessário a confirmação dessas barbarias que proferiste vossa alteza, senhor Rodrigo, quando nos disseste que esta fosse expressada por senhor Henry. Leopoldo olha estarrecida para Lina que continua dizendo, portanto, a disputa continuará.
Leopoldo de imediato diz, majestosa senhorita Lina, mas como nós saberemos quem estáis falando a verdade? Lina ligeiramente olha para Henry e diz com voz firme, atenção, meus amigos, saibas que eu sou sabedora da verdade e isto basta. Portanto, vossa alteza, senhor Rodrigo, fosse eliminado dessa disputa e nós daremos prosseguimento a esta batalha nesse exato instante. O rei Aguinaldo se aproxima de Lina e diz esbravecido, saiba que eu concordo com a atitude dessa majestosa senhorita, mas exijo uma punição para o nobre cavalheiro insolente que proferiste injúrias contra o meu honroso filho, Richard. O rei Rômulo, tomado de fúria, olha para toda a corte e diz com firmeza, queiram gentilmente manter-se calmo, pois meu nobre filho irá relatar se esta acusação tem procedimento. Rodrigo aproxima de seu pai e ligeiramente olha para todos e diz, meus amigos, saibas que eu somente proferi estas palavras para com o nobre senhor Richard, porque estava aborrecido, mas fosse sem mal intenção, afinal, ele é meu amigo, e vós são sabedores disso. Rodrigo olha para Richard e diz, por gentileza, meu nobre amigo senhor Richard, podes me conceder o vosso perdão. Richard olha com repugna para Rodrigo e faz um breve sinal que sim. Rodrigo olha para o majestoso rei Aguinaldo e diz, majestoso senhor Aguinaldo, queiras perdoar-me por eu haver acometido esta imprudência para com vosso nobre filho, senhor Richard. O rei Aguinaldo olha rústico para Rodrigo e diz, saibas que eu jamais o perdoarei, e quando eu obtiver vida, vós não entrarás em minha morada, seu irresponsável. Rodrigo sente-se estarrecido com aquelas palavras bruscas do rei Aguinaldo. Lina olha entristecida para Rodrigo e diz, irritada, nobre senhor Rodrigo, que eu saibas, vós ofendeste 2 cavalheiros, portanto, estáis somente a desculpar-se com um deles. Todos os presentes aplaudem Lina. Rodrigo se estarrece de ódio e diz com voz firme, majestosa senhorita Lina, eu lamento, mas não acho necessário me desculpar com este duque, pois nem ao menos o conheço nesta corte. Todos os presentes vaiam Rodrigo. O rei Rômulo se aproxima de Rodrigo e diz esbravecido, Rodrigo Paiver Odilon, queiras desculpar-se imediato com este nobre duque. Rodrigo olha rústico para Henry e diz esbravecido, como queiras, meu majestoso pai. Nobre duque, podes conceder-me vosso infeliz perdão? Henry ligeiramente escarra ao chão e todos ficam estarrecidos, e o majestoso rei Rômulo imediato dá uma forte bofetada sobre a face de Rodrigo e diz, Rodrigo pai Verdilhão, saibas que nesse exato instante suba para o vosso aposento, pois vós maltrataste a todos nessa noite, portando-se como um cavalheiro fracassado. Rodrigo sente-se o último dos homens e chora diante de seu majestoso pai, após haver recebido aquela forte bofetada sobre a face, perante toda a corte que murmurava sem abrir tréguas. Enquanto isso, Yara sorri gostosamente e diz, nossa, que bofetada aquele majestoso senhor acertaste sobre a face rosada do nobre cavalheiro. Raquel se irrita com a risada de Yara e diz com voz firme, ora, minha amiga Yara, saibas que nós estamos sobre o habitar deste nobre cavalheiro, e se porventura alguém observá-la sorrindo desta maneira tão horrenda, irá nos conduzir fora desta recepção, e compreendes? Enquanto isso, Richard aproxima-se do jovem Henry e diz, nobre amigo senhor Henry, por que este sujeito lhe acusaste de tal coisa? Henry suspira profundo e diz, nobre senhor Richard, saibas que eu não posso imaginar. Afinal, eu jamais iria proferir uma barbaridade desta da nobre e honrosa senhorita Lina Onda Alcântara. Neste breve instante, o guardião encarregado de fazer o pronúncio diz, atenção, gostaria de notificá-los a todos vós que daremos uma pequena pausa e logo após retornaremos para executarmos a disputa final aguardada pela esta corte. Lina imediato se dirige ao seu aposento acompanhado por a serviçal Clarice.